pastor. Olá, Cláudio, como Vamos estás? então. Eu estou bem, graças a Deus, aqui como pastor, então estou melhor. Estou seguro já. Muito Vamos. bem, é uma alegria estar aqui contigo e estamos aqui com os nossos ouvintes, obviamente, para podermos mais uma vez estudar a palavra de Deus, não é assim, Cláudio? É verdade, pastor. Temos um tema geral sobre É a verdade, morte, é morrer e verdade, sobre a esperança futura. Um tema exatamente. que preocupa muitos, mas a mim Uhum. traz uma esperança e um conforto muito grande, porque Amém. Amém. eu resumo Jesus em uma palavra: ressurreição. Porque se ele não Uhum. tivesse ressurgido dos mortos, eu não teria esperança. E foi É essa verdade, mesma ressurreição que animou os discípulos, porque com a ressurreição de Cristo, eles tiveram um impulso para poderem pregar a todo gás a mensagem da salvação. E amém. hoje vamos estudar um tema difícil, mas também Uhum. muito apaixonante, É sobre verdade, os enganos do tempo do fim. Como é que nós, é como verdade. cristãos, precisamos nos preparar para que não sejamos enredados nem Sim, enganados sobre as teorias falsas que vão aparecer e já têm aparecido nos tempos em que nós estamos a viver, pastor. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, se calhar vamos então começar com uma palavrinha de oração. Cláudio, se calhar convidar-te então para começarmos com esta mesma oração. Está bem, meu querido? Vamos inclinar o nosso rosto e, por favor, então, lidera-nos nesta oração. Pois, eu fiquei sem ouvir o pastor, não sei se o pastor me ouve. Eu ouço-te perfeitamente. Ah, ok, ok, agora sim, Ouço perfeitamente. Sim. sim, Muito bem. muito bem. Estava-te a convidar então para teres a primeira oração, se não te importas. Com certeza, com certeza. Oremos. Grandioso Deus, Pai da eternidade, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu carinho e a proteção que Uhum. tens sobre cada um de nós. Agora, Amém. Pai, pedimos a tua orientação sobre a tua palavra. Que não Amém. sejamos nós a falar, Senhor, que o Espírito Santo nos conduza para edificação não só da tua igreja, mas como daqueles que também nos ouvem, Senhor. Tenha Amém, Senhor. misericórdia e compaixão de nós. Ajuda-nos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Pai. Ora, muito bem, então a nossa lição tem o título de Enganos do Tempo do Fim. Na verdade, nós sabemos que Satanás vai usar muitos e adaptados, digamos, enganos para, de facto, desviar as pessoas do interesse e da centralidade de Jesus e da palavra de Deus. E de maneira que vamos então estudar mais um pouquinho então sobre estes mesmos enganos. Meu querido Cláudio, eu vou então só ler aqui rapidamente então o nosso verso áureo desta semana, Sim, que se encontra então em 2 de Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15, que nos diz, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Meu querido Cláudio, queres fazer uma pequena introdução? Como é que tu compreendes este texto? Parece ser um texto um bocadinho duro, digamos assim, porque de facto manifesta mais uma vez os enganos de Satanás e a sua versatilidade, digamos assim, para usar, digamos, o seu poder de engano, o seu poder de mentira, para, e lá está, poder partilhar as suas muitas mentiras e desviar a mente da palavra de Deus. Como é que tu entendes este texto, meu querido? é verdade, pastor. Esse texto, à luz da palavra de Deus, nós podemos compreender que Satanás, apesar de ser um inimigo vencido na cruz do Hum, Calvário, ele continua com alguns poderes que não lhe foram uhum, retirados. E é uhum, por intermédio deste poder que ele ainda detém, uhum, que vai então fazer essas maravilhas e, uhum, como diz o texto bíblico, pastor, se possível fora, enganaria até uhum, os escolhidos. E não só uhum. ele, mas assim como os seus ministros ou os anjos caídos também vão estar a Uhum. arquitetar tudo para que os escolhidos de Deus sejam então enganados. Mas graças a Muito bem. Deus, o texto também termina com uma esperança para nós, Sem dizendo dúvida. que o seu fim será como as Uhum. suas obras. Exatamente. Graças a Deus por Exatamente. isso. E nós, como Exatamente. humanos, pastor, nós, como filhos escolhidos de Deus, não precisamos de temer isso, se Uhum. estivermos
alicerçados em Cristo. Porque Exatamente. com as maravilhas que o inimigo fará, Deus também nos dará força suficiente para podermos escapar das artimanhas do inimigo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu penso que tudo isto, nós de facto vamos compreender que Satanás quer, sem dúvida, ludibriar, permite-me esta expressão, o ser humano, Pois, para chamar a sua atenção para a necessidade de desobedecer, ou seja, fazer da desobediência à palavra de Deus uma necessidade, digamos assim, para atingir um bem comum. Ora, tudo isto será pregado exatamente com uma capa de cristianismo, falsa capa de cristianismo, obviamente, não é verdade? E é por isso que nos diz no próprio texto, e o nosso querido Cláudio já nos chamou a atenção para isso, que nos diz que Satanás ele vai se disfarçar, não é de um ser horrendo, de vermelho, com uma forquilha na mão, não é verdade? E com 2 chifres, mas vai se disfarçar sim de anjo de luz. E porquê? Porque isto será um engano que será transversal exatamente a todo o mundo cristão e inclusivamente a algumas religiões não cristãs que vão se identificar com algum tipo de trabalho que Satanás já vai isso. operando. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo, portanto o autor deste nosso texto, deste nosso verso áureo, diz que não nos deveríamos surpreender porque os seus próprios ministros se disfarçam em ministros de justiça. Ou seja, meu querido Cláudio, eu acho que há aqui já um apelo da parte do nosso querido apóstolo Paulo, que é o de exatamente de nos certificarmos que aquilo que o pregador diz que deve estar alicerçado, não na sua própria opinião, não na sua própria palavra, mas no assim diz o Senhor. É A verdade. partir do momento em que não nos alicerçamos nesse assim diz o Senhor, estamos em, permite-me a expressão, em areias movediças, não é verdade? E é interessante que a nossa lição já a seguir, portanto a lição de domingo, vai já falar um bocadinho disso, ao nos introduzir então ao tópico do misticismo. Muito bem. Ora, diz Cláudio, sim. Exatamente, pastor, porque mesmo na introdução, o autor já nos fala primeiro de uma questão que é a experiência de quase morte e nos apresenta também a ideia que ao longo do nosso estudo, e o pastor já disse bem, falaremos do misticismo, da reencarnação, a necromância e o culto aos antepassados. E Exatamente. sem esquecer, pastor, a questão do espiritismo, que também está muito envolvida nesse estudo, apesar do autor não ter focado. Aliás, Cláudio, com a tua permissão, deixa-me só dizer o seguinte. Nós vamos descobrir, na verdade, que todos esses aspectos que a lição aborda, portanto, esta semana, estão intimamente ligados ao espiritismo. Exatamente. Nós, hoje em dia, há pessoas que compreendem que o espiritismo é ir visitar, portanto, aquelas senhoras, não é verdade? Desculpa-me a expressão, mas pronto, enfim, não é um insulto, mas é uma constatação. Aquelas bruxas, não é verdade? Que tinham aquela bola de cristal para ver o futuro e tudo mais, não é? E depois chamavam o espírito do antepassado qualquer para falar com ele e para receber alguma informação, alguma sabedoria, na verdade. E nós chegamos à conclusão que hoje em dia Satanás, na verdade, ele já usa outros meios para o fazer. Ele usa, de facto, o ocultismo e o espiritismo, que está impregnado não só nos média, mas também na religião. Eu diria mesmo que se espiritismo é uma prática, digamos assim, que tem a ver com o falar com os antepassados e por aí fora, a mesma coisa acontece hoje em dia em certas igrejas, que não vamos aqui nomear, porque não é esse o objetivo, mas, na verdade, falar com os mortos, digamos assim, é a mesma coisa que eu ir a uma igreja, onde tem uma estátua, por exemplo, uma pessoa que já morreu, por exemplo, e eu dirigir orações a essa estátua ou à pessoa que essa estátua representa. É exatamente a mesma coisa. Por isso, o espiritismo hoje tem, de facto, várias facetas que nós vamos encontrar em vários aspectos. Agora, tudo isto, mais uma vez, tendo em conta aquilo que Satanás, na verdade, está a fazer, de acordo com o apóstolo Paulo, e vamos sempre ter este texto de referência, não é verdade? Quando diz que Satanás se disfarça de anjo de luz, lá está. Se ele se disfarça de anjo de luz, também se disfarça de um antepassado, de um familiar, de alguém influente, até diria mesmo uma figura com um certo charme, com uma certa influência sobre nós, não é verdade? Para passar, acima de tudo, uma mensagem falsa. E porquê? Porque Satanás, como eu dizia no início, e Cláudio, senta à vontade para intervir assim que quiseres, Sim. Satanás quer nos desviar a atenção da necessidade de respeitarmos e obedecermos a palavra de Deus. Ou seja, a partir do momento em que não há bases para discutir ou para debater a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz claramente aquilo que devemos fazer, então ele vai usar métodos do sobrenatural
para comprovar os seus aspectos e as suas opiniões humanas. Ou seja, levar através do sobrenatural o ser humano a obedecer ao homem em vez de obedecer à palavra de Deus. E isto é extremamente sério, meus queridos. É extremamente sério porque mostra-nos, como nos diz até mesmo Ellen White, uma das minhas autoras cristãs favoritas, ela própria diz que a palavra de Deus, principalmente nestes últimos tempos que estamos já a viver, acredito eu, será a nossa única segurança, a nossa única âncora, a nossa única rocha no qual nos podemos segurar para estarmos seguros de que estamos de facto a fazer aquilo que é da vontade de Deus. Pois, pastor, eu só queria acrescentar também aqui nesse aspecto que o pastor estava a dizer e bem sobre o misticismo, que hoje nós devemos usar a Bíblia para contextualizar tudo aquilo que nós dizemos. Muito bem. Porque a Bíblia diz em Mateus 7,21 que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E hoje uma pessoa pode profetizar, pode expulsar demônios, pode fazer milagres, mas ser rejeitada por Deus porque não faz a sua vontade. Muito bem, muito bem. E aí está a importância de nós determinarmos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque hoje vivemos numa sociedade onde a verdade se considera relativa. E o critério para determinar a vontade de Deus hoje, no mundo atual, é o nosso pensamento, os nossos gostos e os nossos sentimentos. Está errado. Porque desta forma se anula a clara doutrina ensinada pela Bíblia. Não pode ser o nosso pensamento, os nossos gostos, os nossos sentimentos. E para evitar cairmos nesse erro, pastor, Jesus nos pede que nos edifiquemos sobre a rocha. Muito bem, muito bem. Isso significa atuar de acordo com as palavras de Deus. Muito bem. Eu, aliás, Cláudio, com a tua permissão, eu penso que seria útil nós lermos esses textinhos que estás a referir em Mateus 7, tendo-os desde já em pano de fundo um bocadinho esta questão. Muitas pessoas vêm ter connosco e dizem assim, pastor, caríssimo ancião Cláudio, não é verdade? Então, ali na igreja, do lado, há pessoas que fazem curas. Isto é um sinal claro de que Deus está do lado deles. Então nós temos que ir à palavra de Deus e vamos descobrir uma coisa muito, muito clara. Vamos descobrir que sinais de milagres, sinais de pessoas que profetizam ou até mesmo que falam outras línguas, nunca foram de forma nenhuma prova cabal de que é Deus que está a operar através dessas pessoas. Vamos à palavra de Deus. Capítulo 7 de Mateus, versos 21 até ao 23. Então, Mateus capítulo 7, versos 21 ao 23. Eu passarei a ler, então, com a tua permissão, Cláudio, se não te importas. Sim, nos diz, então, o seguinte. E já agora eu chamo a atenção para o seguinte. É Jesus que está a falar aqui, ok? Nem sequer é um autor bíblico, nem sequer é um apóstolo. É o próprio Jesus que diz o seguinte. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsámos demónios? E em teu nome não realizámos muitos milagres? Lá está. E então aqui o texto cabal no meio de tudo isto é este último verso, o verso 23, em que é ao mesmo tempo um verso que deixa uma certa tensão no ar. Porque deixa a noção de que nós podemos facilmente ser enganados por tudo isto. Mas reparem no que Jesus diz. Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Então, meus queridos, e repara só nisto, Cláudio, ou seja, inclusivamente, quando Jesus diz, nunca os conheci, então também nunca os conheceu, inclusivamente, quando estavam a fazer aqueles milagres. Quando profetizaram, quando fizeram todas aquelas boas obras. E então eu pergunto assim, mas se fizeram aquelas boas obras, se fizeram milagres e se profetizaram, em que poder e em que nome é que eles fizeram as coisas? Porque eu posso dizer que eu amo a Jesus e que eu quero Jesus na minha vida, mas as minhas obras podem fazer exatamente, ou podem demonstrar o contrário. Então Jesus aqui basicamente está a dizer o seguinte, estas pessoas que vêm bater à porta e dizer assim, Senhor, Senhor, nós temos o direito de entrar porque fizemos muitas destas obras. E Jesus diz, eu nunca vos conheci. Não, ou seja, por outras palavras, Jesus diz, eu não reconheço o poder pelo qual fizeram essas obras, porque não foi o meu poder. Então qual foi o poder? Será o tal disfarce do anjo de luz que Satanás usa?
Provavelmente, não é, meus queridos? Então, estamos aqui a falar de algo que é extremamente sério, é extremamente solene e que nos mostra claramente que os tais milagres não são prova de coisa absolutamente nenhuma. Então, o que é a prova de tudo isso? Bom, eu aí, se calhar, usaria João capítulo 17 e verso 17, onde Jesus, naquela oração absolutamente extraordinária, orando pelos seus discípulos e orando por todos nós hoje, 2000 anos mais tarde, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Amém. É verdade, pastor. Nós vamos avançar aqui no estudo, falando também de um tema que hoje o mundo cristão, tal como o pastor disse já na introdução, muitos já adotam algumas mentiras que o inimigo usa, como é a experiência da vida pós-morte, porque isso tem muito a ver com a questão da imortalidade natural da alma. E o pastor depois vai dar uma explicação melhor, porque eu fico a pensar que nos dias em que vivemos, pastor, até os cristãos ficam fascinados com a ideia da vida após a morte. Que a alma não morre, fica a vaguear em algum sítio, por mais que se pregue, por mais que se fale, parece que as pessoas procuram alguma coisa a mais. E eu fico a pensar, tal como o autor nos apresentou, por que as pessoas que Jesus ressuscitou nunca falaram da sua experiência pós-morte? Exatamente. Por quê? Exatamente. Porque se calhar não tinha nada para contar, não é verdade? Exatamente. Eu só posso falar daquilo que há para contar, não é verdade? Bom, tirando este momentinho de humor à parte, eu penso que há aqui dois aspectos que são importantes de referir. Há um aspecto fisiológico e há o aspecto espiritual. O aspecto fisiológico, digamos que se nos virarmos um bocadinho para a ciência médica, digamos assim, explicam que exatamente que em certos momentos, digamos assim, de situações em que estamos a passar uma situação próxima da morte, digamos assim, há várias coisas que acontecem no cérebro humano, não é verdade, por causa da falta de oxigênio ou tudo mais, ou seja, que podem favorecer, de facto, imagens e experiências na nossa mente que podem parecer-se com esse tipo de experiências além morte. Ora, eu compreendo que existe um fascínio com aquilo que existe para além da morte, porque, na verdade, nós fomos feitos para viver e não fomos feitos para morrer, obviamente. Certo. Mas a questão aqui é que nós temos que ir à palavra de Deus e buscar a segurança, tal âncora, que nos solidifica para sabermos exatamente o que é que acontece quando nós fechamos os olhos no sono da morte. E eu aí já estou a dar um bocado da resposta, não é verdade? A palavra de Deus compara sempre a morte a um sono. Um sono apenas, um descanso. Não existe interação, não existe nada. Existe apenas um sono profundo onde não existe manifestação de qualquer tipo. Então tudo isto nos leva exatamente àquele aspecto que o nosso querido Cláudio já está a dizer, ou seja, que as pessoas que foram ressuscitadas, e aqui temos que falar obviamente da experiência de Lázaro, não é verdade, que a nossa lição nos partilha, em que vemos claramente que Lázaro, que já estava morto há vários dias, não é verdade, depois da visita de Jesus, é ressuscitado. É ressuscitado e ele vem cá para fora e obviamente que a primeira pergunta que se iria fazer é: então como é que era? Então que tal é que foi? Ele não tinha nada para dizer, não havia nada para contar. Porquê? Porque não havia rigorosamente nada. Ele morreu, descansou e aguardava ali daquela forma pela segunda vinda do Senhor Jesus e pelo dia da ressurreição. Ora, aqui eu tenho que fazer um pequeno parênteses, Cláudio, com a tua permissão, meu querido, e passo-te já a palavra dentro de momentos, que é o seguinte: se nós acreditarmos que nós temos uma espécie de uma alma imortal que dura para todo o sempre, então eu olho para a Bíblia e vejo várias vezes mencionada a questão da ressurreição. Mas para que é que eu preciso da ressurreição se eu já tenho uma alma imortal? Ora, eu preciso exatamente da ressurreição porque eu não tenho nada imortal em mim, enquanto este corpo que é corruptível não for transformado naquilo que é incorruptível. Obviamente que é exatamente esta linguagem que o nosso querido apóstolo Paulo, por exemplo, usa várias vezes, não é verdade? Então, tendo essa ideia, eu pergunto-me, e eu gostaria até, inclusive, de convidar aqueles que estão a ouvir-nos, provavelmente estamos a falar para alguém que está um pouquinho confuso com esta questão, mas eu pergunto assim: o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, foi aí nesse momento que ele viveu. Então onde é que ele esteve enquanto estava morto? Esteve lá a descansar.
não houve uma alma imortal que andasse por aí a vaguear e tudo mais, e por aí fora, e estamos a falar de Jesus aqui, não é verdade? Ora, isso é exatamente o exemplo máximo daquilo que nós temos para nós próprios. Então, aquilo que nós temos para nós próprios é a esperança da ressurreição e não a esperança de termos uma alma imortal que vai vaguear por aí, por qualquer lado, ou que vai para o céu, ou que vai para o inferno e por aí fora. Não, meus queridos. Aquilo que acontece é ou um descanso no sono da morte, ou então uma esperança da ressurreição. Meus queridos, não existe outra solução. E a solução da ressurreição é aquela que nos é proposta pelo próprio Deus, de sermos ressuscitados, sim, no dia em que Jesus voltar a esta terra. Amém, amém, pastor. Isso podemos ligar com a lição da reencarnação, Sem dúvida, onde o exatamente. apóstolo Paulo e o pastor já referiu aqui, diz em Hebreus 9:27 que está estabelecido para os homens morrerem uma única vez. E depois disso vem o juízo. Não há mais nada, amigos. Não há. Exatamente. E a Bíblia ensina claramente que só se vive uma vez. Não obstante, pastor, muitas culturas pagãs e algumas cristãs ensinarem a reencarnação. Isso parece que o ser humano gosta de despertar o interesse de coisas que nada acrescentam à nossa fé, ao nosso cristianismo. Porque imagine, pastor, isto implica, se nós aceitarmos essa doutrina da reencarnação, isso implica que as pessoas têm uma vida, ou seja, têm múltiplas vidas para poder melhorar e depois chegar a um estado em que podem entrar no paraíso, conforme eles acreditam. Mas esta doutrina anula a doutrina da ressurreição e a vitória sobre a morte. E mais ainda, nega a salvação pela graça, substituindo-a pela salvação pelas obras. E torna ainda desnecessária a segunda vinda de Cristo. Por que Cristo volta a segunda vez, se nós já vivemos no paraíso? Exatamente. Eu penso que temos aqui a falar de duas coisas que são extremamente importantes, Cláudio. Tu já o explicaste de uma forma brilhante e eu agradeço a Deus por isso. Em primeiro lugar, temos que ter em consideração o seguinte: a ideia da imortalidade da alma desliga-nos da nossa necessidade de Deus. Porquê? Porque já somos imortais e não precisamos dele para ser imortais. Essa é a primeira coisa. E Satanás quer exatamente criar essa noção que nós não precisamos de Deus para nada, nós somos independentes dele. Não importa o que ele faça, o que deixe de fazer, eu já sou imortal, para um lado, para o bem ou para o mal, eu não preciso de Deus. Essa é a primeira noção. A segunda noção é esta. É o perigo de que nós, se abraçarmos este tipo de ideias, a ideia de que nós temos mais do que uma chance, digamos assim, para fazer uma escolha na nossa vida. Deus dá-nos uma oportunidade para nós escolhermos. E podemos dizer assim, mas Deus realmente, enfim, está a ser um bocadinho intransigente. Não, meus queridos, basicamente Deus sabe que não importa a quantidade de vezes que Ele nos desse para escolher, a escolha seria sempre exatamente a mesma. Deus dá-nos mais do que suficiente para nós podermos fazer uma escolha inteligente, exatamente baseada nas evidências que o Senhor nos dá através da sua palavra. E se nós mesmo assim não estivermos a tomar a decisão certa do lado dele, então o que é que ele teria que fazer para que isso acontecesse, não é verdade? Então, nós não temos mais do que uma chance, não temos uma segunda chance para fazermos as nossas escolhas. Esta é a vida que nós temos, e é nesta vida que nós temos que tomar as chances e tomar as decisões certas para recebermos a vida eterna que o Senhor está ansioso por nos dar. Esta é a primeira questão. Ora, muito bem, eu gostaria só aqui rapidamente, Cláudio, só de mencionar mais uma vez um texto que é muito conhecido. Porque é exatamente nesta questão da morte, quando nós falamos da morte e da reencarnação e tudo mais, que existe toda esta confusão. E o apóstolo Paulo, ele próprio diz num texto que é muito conhecido, subejamente conhecido, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, em que ele próprio diz assim: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor. Ou seja, aqueles que estão salvos no Senhor não estão a vaguear, não estão no céu, não estão em outro lado, estão a dormir. Aqueles que dormem no Senhor. Portanto, está a falar daqueles que estão salvos. Para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Ou seja, que esperança é que nós teríamos em saber que ao morrer provavelmente podemos ir para o céu, para o inferno, enquanto os outros continuam aqui, de facto, a sofrer. Isso não é esperança, isso seria um tormento, não é verdade? Imagine-se um pai, uma mãe no céu, ou seja lá onde for, a imaginar que o seu filho ou a sua filha ainda está neste mundo a sofrer. Não há esperança nenhuma aí. Na verdade, existe uma falta de esperança. E nós, para abraçarmos essa esperança, temos exatamente que compreender que a teoria da imortalidade da alma é uma ideia fabricada na mente de Satanás para nos afastar exatamente do nosso Deus, o nosso Criador
e do nosso Redentor. É verdade, pastor, muito bem. Então já estamos aqui quase na parte final, É falar verdade. um pouco da necromância e o culto aos antepassados, não é? Muito Esse bem. espírito de adivinhação sobre os mortos, algo Exato. que Moisés, muitos anos atrás, já tinha escrito em Deuteronômio, capítulo 18, nos Sim. versículos 10 e 11. Eu, se calhar, vou mesmo ler, pastor, só para Sim, sim, por favor. Eu penso que sim. elucidar aqui os nossos amigos e a nós próprios, porque nós Com precisamos certeza. ler a Muito bem. palavra. Deuteronômio 18, versículos 10 a 11. Diz assim a palavra do Uhum. Senhor: Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua Uhum. filha, nem adivinhador, nem pro, prognosticador, nem Uhum. agoureiro, nem feiticeiro, nem Uhum. encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem Uhum. mágico, nem quem consulte os mortos. Então, Exatamente. Deus, aqui na sua palavra, já está a dizer que entre nós, os escolhidos, não podemos consultar esse tipo de Exatamente. pessoas. E eu, Exato. pastor, faço aqui um parênteses, até porque o autor também levantou essa Uhum. questão. Sim, sim, O sim. caso de Saul, ele tinha acabado com tudo isso, mas quando se sentiu aflito, foi Uhum. exatamente consultar aquilo que ele tinha acabado de dizer que não servia. Exatamente. E como consequência, pastor, o inimigo entrou na vida de Saul. Exatamente. Exatamente. Esse é um grande problema. Cláudio, tu estás a tocar em algo que é extremamente importante e é solene, e eu vou aproveitar aqui para fazer um pequeno apelo. É que na nossa curiosidade, muitas vezes, de mexer com certas coisas desta área, do ocultismo, do espiritismo e por aí fora, não é verdade? Aqui chama-lhe de necromancia, culto aos Exato. ancestrais. Basicamente, o culto aos ancestrais é consultar os espíritos familiares, digamos assim, dos nossos antepassados. Estamos a entrar num terreno extremamente minado e extremamente perigoso. Algumas pessoas, inclusive, podem dizer assim: mas, pastor, eu consultei um médium e ele fez-me ouvir a voz do meu pai, da minha mãe, do meu avô, de um bisavô, seja lá quem for, e ele aconselhou-me, inclusive, de certas formas. Eu podia contar muitas histórias aqui, não vou entrar por aí, basta dizermos o seguinte: que mesmo que seja a voz de alguém que nos seja familiar, essa pessoa não está acima do nosso Deus. A Amém. palavra de Deus está acima dessa pessoa, em primeiro lugar. E em segundo lugar, se a Bíblia nos diz claramente que essa pessoa está, na verdade, a descansar, então não estamos a desonrar. Porque há pessoas que ficam com este tormento no seu coração. Estou a desonrar o meu avô porque ele disse-me assim, 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 assim. Não, o avô, ou o bisavô, ou seja quem for, se calhar já está a dormir. E se ele está a dormir, não há forma de o desonrar. A única forma que nós podemos, na verdade, honrá-lo é honrando o Criador que o criou a ele, em primeiro lugar. Em tudo isto, a palavra de Deus agora torna-se muito, muito clara. E há um texto que, na verdade, a nossa lição de quarta-feira menciona, que é um dos textos que eu mais uso nestas situações, em que nos mostra exatamente esta questão. Ou seja, estou a falar de Isaías capítulo 8, versos 19 e 20, que são textos que, na verdade, devem ser uma carta magna para nós que acreditamos na palavra de Deus. E então, Cláudio, se não te importas, vou ler aqui rapidamente, está bem, Sim, meu sim, querido? pastor. Então, versos 19 e 20 nos diz assim: Quando vos disserem para consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinho ou alguém que saiba murmurar encantamentos, para consultar um espírito familiar? Ora, o povo costuma recorrer aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos? Então respondereis: o que se deve fazer é consultar a lei e aos mandamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais verão a alva. Então, meus queridos, isto basicamente é muito simples. Todos estes médiums que Satanás usa na verdade, não é? Alguns deles, se calhar, têm ignorância, quem sabe, não sabemos. Mas enfim, mas que o fazem, estão a fazê-lo de que forma? Que espíritos é que eles, na verdade, recebem? Se eles disserem neste momento que o meu querido avô, que já faleceu, já fechou os olhos no Senhor, tenho eu certeza, se eu me disser que o meu avô tem uma mensagem para mim, eu digo assim: olha, meu querido, as mensagens que o meu avô tinha para mim, ele já me as passou todas enquanto estava vivo. Agora ele está a dormir no Senhor e espera um dia encontrar-me com ele. Mas o seu avô tem uma mensagem para si. Ele sim, é impossível, porque ele neste momento descansa. Esta é a realidade, esta é a verdade. E se depois me disserem assim: como é que pode ter a certeza? Porquê? Porque
Porque a palavra de Deus também me diz, à lei e ao testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra que está escrita, com esta palavra que foi inspirada pelo Senhor, então é porque neles não há luz, não há presença. E nós sabemos que a luz dos homens, esse é Cristo Jesus. Então é a mesma coisa dizer, pessoas que falam contrariamente àquilo que está escrito, são pessoas que não têm Cristo no coração, infelizmente. Então, meus queridos, é importante que nós nos alicercemos de uma forma firme nessa mesma palavra, que é a salvaguarda máxima e única que nos é dada para nós termos a certeza daquilo que é certo e daquilo que é errado. Errado, é verdade. O pastor acabou por abranger aqui a parte de quinta-feira também, das personificações e outras aparições, onde já disse bem que só poderemos estar protegidos contra estes enganos, revestindo-nos com toda a armadura de Deus. E, mais uma vez, prezados amigos, não importa quão poderosa, convincente e aparentemente real seja a manifestação, devemos sempre permanecer firmes no ensino de que os mortos estão a dormir na sepultura, aguardando o regresso de Jesus para o despertar do sono. Sem dúvida, sem dúvida. Cláudio, eu antes de terminar gostaria só de ler um último textinho, se não te importas. Sim, sim. Porque nos mostra de facto a agenda do inimigo ao usar todas estas coisas. E eu não quero usar demasiado aqui o nome do inimigo e ver os planos do inimigo, mas na verdade a palavra de Deus revela-nos tudo isto para a nossa própria preparação. Então, nós perguntamos, então, mas afinal, quem é que faz todos estes sinais? Bom, indo à palavra, no último livro da palavra de Deus, o livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 14, diz-nos, são espíritos de demónios que realizam sinais de milagre. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o apóstolo João viu isto de uma forma muito, muito clara. Viu que Satanás faz todos estes milagres para tentar preparar um povo. Agora reparem só bem nisto. Ao mesmo tempo que Deus tenta preparar um povo bem disposto para a breve vinda do Senhor Jesus, Satanás também tenta preparar um povo que esteja, de facto, a receber uma iluminação falsa, digamos assim, uma falsa luz, para prepará-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, obviamente referindo-se ao último dia, o dia de todas as decisões na nossa vida e em todo este mundo. Então Satanás está a usar tudo isto para que, ao tornar as pessoas, desligá-las, digamos assim, da fonte da vida que é Cristo Jesus, que é o nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador e nosso Redentor, então vai fazer com que elas se liguem a uma falsa fonte de iluminação, de informação e de força, para prepará-los, na verdade, para uma rebelião completa contra o nosso próprio Deus. Meus queridos, isto é um trabalho absolutamente assustador, na verdade. Mas nós temos, de facto, esta imagem tremenda. Quando tivermos alguma dúvida, de facto, daquilo que nós queremos para a nossa vida, do Deus que nós servimos, será que é mesmo o Deus que se apresenta a nós? Bom, olhemos para a cruz. A cruz que nos dá a imagem máxima do amor de Deus e daquilo que Ele nos deseja dar. A vida eterna em Cristo Jesus ao custo da própria vida do seu Filho amado. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a verdadeira vida eterna. Amém. Muito bem, Cláudio, muito obrigado mais uma vez por estes momentos que podemos aqui passar juntos. É sempre ótimo estudar a Bíblia contigo, meu querido, e com os nossos queridos ouvintes, não é verdade? Vamos querer terminar então com mais uma palavrinha de oração. Está bem, vamos inclinar o nosso rosto e terei agora todo o privilégio então para terminarmos com a oração. Pai amado, nosso Deus, muito obrigado pelas promessas maravilhosas que tu nos dás, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade para estudarmos a Tua Palavra e para termos a certeza, Senhor, de que seguimos um assim está escrito, Senhor, e não a opinião de um homem, Senhor. Amém. Pai querido, aproxima-nos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, de facto, a ter uma fé centralizada na pessoa de Cristo e na Tua Palavra, Senhor. Faz-nos mais semelhantes a Ti e fica connosco. Abençoa-nos hoje e sempre, no nome infalível do nosso querido Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Até à próxima. Ok.